Bem, aqui estamos para dar continuidade nas nossas aulas, né? Mesmo nesse tempo de quarentena, precisamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Bom, espero que estejam todos bem. E de início eu queria dizer que o objetivo da nossa aula é dar continuidade ao assunto que nós estávamos trabalhando, né? Nós estamos falando sobre a ética, né? Desde o início do ano. Num primeiro momento, nós falamos sobre a distinção entre moral e ética. Né? Depois nós falamos sobre a questão dos valores, falamos sobre a questão da relação entre dever e liberdade, né? E falamos também sobre aquela metáfora da bússola e da balança, né? Com relação a tentativa de fundamentar a ética, né? Ou seja, de tentar entender quais seriam os melhores critérios para a gente poder avaliar as nossas condutas e quais seriam os melhores critérios para a gente julgar, né, o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Então, basicamente, a gente está num período ainda de introdução do tema, né? Bom, dentre tudo isso que nós já falamos, o que faltou ainda ser abordado, de certa maneira, é a questão daquilo que a gente chama de ética aplicada, né? Ou seja, você tem uma discussão teórica acerca da ética, que é a discussão, digamos assim, mais voltada para os princípios. Por exemplo, uma discussão sobre o que é o justo, o que é o injusto, o que é o bem, o que é o mal. Essa é uma discussão bastante voltada para a área teórica. É óbvio que ela está ligada com a vida prática também, mas ainda assim é uma discussão voltada para os princípios, para os valores, né? Mas nós temos uma outra dimensão da discussão ética que é a ética aplicada, ou seja, é o momento em que nós vamos analisar de fato as condutas a partir dos problemas que surgem na sociedade da nossa, né, da sociedade atual, do nosso cotidiano e as problemáticas que aparecem na nossa vida como um todo, né? Então, dentro dessa questão que a gente chama de ética aplicada, nós temos vários ramos que a gente divide eles em alguns temas, né? Mais no sentido de informar que existem reflexões sobre vários tipos de problemas, mas não significa que esses temas sejam exatamente separados, né? Muitas vezes quando você vai tratar de um tema, você trata do outro ou indiretamente ou até mesmo diretamente. Esses temas, esses ramos da ética aplicada seriam justamente a bioética, a ecoética, certo? E a questão da ética dos negócios, ou a gente poderia dizer também ética do trabalho, de certa maneira, né? Bom, vamos entender então que quando a gente faz essa divisão bioética, ecoética e ética dos negócios, essa divisão, ela, como eu disse, é mais para a gente entender que existem diversos temas. Mas a gente parte do princípio de que a vida humana ela é um todo, ou seja, é um complexo. Então, como a vida humana é um todo, né, você não separa exatamente partes da sua vida, né? Porque cada setor da sua vida influencia outro, né? Assim como questões da bioética estão ligadas com questões da ecoética, que estão também ligados com questões da ética dos negócios. A gente vai ver isso na nossa aula de hoje, tá? Bom, mas vamos lá, vamos iniciar a questão, né? A partir por volta dos anos 60, nós tivemos uma preocupação com o bem-estar, tá? Essa preocupação
não surge simplesmente com a filosofia. Muito pelo contrário, antes de mais nada, essa discussão acerca do bem-estar surge com uma espécie de revolução cultural que ganha força ali nos anos 60. Tá? A gente consegue ver isso, por exemplo, no Festival de Woodstock. Né? Um festival bastante importante que, apesar de ter sido de início, né, um festival numa pequena cidade e que não tinha pretensão de ser assim um grande movimento cultural, marcou de certa maneira a vida das pessoas dessa década, tá? Ou seja, o Woodstock foi uma espécie de expressão desse grito, né, que as pessoas de certa maneira colocavam para fora, que é o grito por felicidade, o grito por bem-estar, o grito por liberdade, de certa maneira, né? Nós vínhamos da Segunda Guerra Mundial, estávamos no meio daquele momento da Guerra Fria, e você tinha uma grande tensão. Né? Você tinha grandes discursos políticos, ideológicos, havia uma disputa muito grande entre a ideologia comunista e a ideologia capitalista. Né? Você tinha um sentimento ali de uma possível terceira guerra de repente, aquela espécie de ameaça nuclear que havia. Então, essa revolução cultural que surge na década de 60, ela leva reflexões sobre o bem-estar, sobre a vida. Tá? E isso, de certa maneira, vai ter um impacto na filosofia, porque a partir daí as discussões filosóficas também vão lidar com esse tema, o tema da felicidade e do bem-estar. Né? E aí surgem questões da ética aplicada. Né? Por exemplo, questões que envolvem, por exemplo, justamente a degradação do meio ambiente, né? A liberdade sexual das pessoas, o controle de natalidade, a manipulação genética, ao mesmo tempo a questão da pobreza, da exploração do trabalho, discussões sobre raça, né, etnia, ou seja, racismo, discussão sobre xenofobia. Então, a filosofia a partir da década de 60 vai ser influenciada por esses temas e vai também tratar dessas discussões, ok? Bom, como eu havia apresentado para vocês essa divisão entre bioética, ecoética e ética dos negócios, vamos seguir dessa maneira a apresentação desses ramos para depois a gente ver como eles se conectam, tá? De uma maneira bem breve, a bioética, né, é um ramo da ética que vai discutir a questão da vida, justamente bio, né, bios, em grego, vida, né? Só que aqui a vida é entendida de uma maneira bastante ampla. Né? A vida enquanto a vida individual do ser humano, mas não só do ser humano, mas também a vida no sentido mais amplo, enquanto ambiente, enquanto planeta, enquanto fauna e flora. Tá? E é aí que a gente começa a ver depois o cruzamento entre bioética e ecoética. Tá? Mas depois a gente volta nisso. Bom, as discussões de bioética começam a surgir de maneira mais clara a partir do momento em que os avanços científicos na área da biologia, né, que a gente chama de biologia molecular e a biotecnologia, começam a apresentar possibilidades de manipulação genética, possibilidades de interferência de maneira mais presente na composição do corpo humano. Ou seja, por exemplo, começa a surgir a possibilidade de você escolher o sexo do seu filho, começam a surgir as pesquisas com células-tronco, manipulação do genoma humano, a ponto de você ser capaz de escolher características do corpo humano, como por exemplo
cor de olhos, tom de pele, tipo de cabelo, né? Isso que a gente chama de engenharia genética, né? Começa a despertar uma grande discussão acerca de até que ponto é ético essa manipulação genética ser feita. Até que ponto o ser humano pode interferir tanto, né? Até que ponto o ser humano pode interferir na vida humana, né? Então, a discussão da bioética, ela está intimamente ligada com uma discussão da medicina e da biologia molecular, da engenharia genética, tá? Ou seja, de certa maneira, a bioética, ela é um ramo da ética que faz cruzar vários tipos de conhecimento, não só o filosófico, mas principalmente conhecimentos da área de especialistas, da área da saúde, da área da biologia, da área da medicina, né? Dentro disso também surgem as discussões acerca dos tratamentos médicos, né? Por exemplo, questões como o aborto, a eutanásia, certo? Surgem neste contexto também, pois colocam em debate também essa questão da interferência da ação humana na vida, ou seja, até que ponto o ser humano pode interferir na vida, e isso, de maneira bastante clara, aparece na questão do aborto ou na questão da eutanásia, por exemplo, né? É uma interrupção da vida, né? E aí entra uma discussão bastante ampla e bastante complexa, que é se que há vida, né? Ou seja, até que ponto o embrião, o feto é uma vida ou não. Então, essas discussões são discussões que estão ligadas a esse campo que a gente chama de bioética, tá? Por outro lado, nós temos também uma discussão acerca dos códigos de conduta dos médicos, né? Há dentro por exemplo, dos laboratórios, dentro dos grandes hospitais, há uma espécie de comitê de ética que estabelece algumas diretrizes do que pode ou do que não pode ser feito, daquilo que é considerado, de certa maneira, algo aceitável e aquilo que não é aceitável. É óbvio que tudo isso ainda está em discussão, e é justamente por isso que a bioética ainda tem uma importância muito grande nos dias atuais, porque nada está dado, nada está definido, nada está posto como uma certeza absoluta, né? Perdão. Daí, por exemplo, a minha atividade que eu passei para vocês, né? Para vocês fazerem uma análise da situação atual do Covid-19, e como que essa pandemia atinge os nossos dias atuais, né? O nosso mundo globalizado e tudo mais. Justamente porque é uma questão bioética, né? Faz vocês refletirem acerca dessas questões, né? Bom, amplamente ligado com a bioética está a ecoética. A ecoética, como o próprio nome já diz, é justamente uma espécie de ética ambiental. É um ramo da ética aplicada que vai discutir acerca das interferências do homem no meio ambiente. Ou seja, o quanto o ser humano já afetou o ambiente, e até que ponto essas interferências podem ser consideradas boas ou não, corretas ou não, justas ou não, né? E isso levanta justamente discussões que estão diretamente ligadas com os dias atuais, com a questão da degradação direta do meio ambiente, né? Ou seja, é uma tentativa de você, de certa maneira, mudar a ética do seu lugar. Ou seja, antes você tinha uma ética que estava preocupada com a questão humana, ou seja, com o que é certo ou errado um ser humano fazer com o outro, né? A partir do momento que surge a ecoética, você tem uma discussão um pouco mais ampla, que parte do princípio
de que a ética não deve ser uma reflexão só sobre as ações do ser humano para com o ser humano, mas também do ser humano para com o seu meio. Justamente porque a vida nossa depende do meio em que nós estamos, né? Do ecossistema e tudo mais. E aí a ecoética justamente vai falar sobre essa questão do princípio de responsabilidade das ações humanas. E aí você vai ver na prática, né, diversos documentos, os chamados tratados, né, em que, por meio da Organização das Nações Unidas, os países tentam firmar certos acordos para estabelecer limites, né? Limites dessa interferência e que esses limites não coloquem em risco a vida do ser humano na Terra. Vale destacar aqui algumas problemáticas interessantes, como por exemplo o fato de nosso país principalmente, ser um país bastante importante nessa discussão, uma vez que nós possuímos grande parte do nosso território de floresta, principalmente a floresta amazônica, né, e como ela é responsável pela regulação do clima, a partir daqueles chamados rios flutuantes, né, que é a regulação das chuvas que se dá, e também, de certa maneira, a discussão acerca de como os países do primeiro mundo eles têm um certo privilégio ou saem na frente nessa discussão, enquanto os países do terceiro mundo eles estão, de certa maneira, sendo são os mais prejudicados, né? Nesse ponto, né? E essa questão da ética, por exemplo, levanta uma problemática interessante para os dias atuais, que é a problemática das migrações, né, climáticas. O que seria essas migrações climáticas? São indivíduos, né, que migram de seus países, mas não por uma questão de pobreza ou uma questão de guerra, mas são refugiados climáticos, ou seja, em breve é possível que nós vejamos de uma maneira mais intensa esse movimento de países que estão sofrendo intensamente com as ações do aquecimento global e tudo mais, você vê os indivíduos saindo desses países, né? Bom, e por fim, a ética dos negócios, ela é justamente, ou de certa maneira, a ética empresarial, ou ética do trabalho, ela é um outro ramo da ética aplicada que vai justamente falar sobre as relações de trabalho e como nós podemos pensar a ética a partir dessas relações. Ou seja, a relação, primeiro, de certa maneira, entre o funcionário e, né, o empregado e o patrão, e até que ponto essas relações são justas ou não. Nós temos também a relação com os consumidores, né? E uma espécie de ética dos consumidores, o debate acerca do que é ético ou não, por exemplo, nas propagandas e tudo mais. A própria competitividade entre as empresas, ou seja, como que essas empresas concorrentes elas agem e até que ponto essas ações são éticas. A questão da influência, né, do governo, né, também é um problema dessa ética dos negócios, essa ética empresarial, porque muitas vezes as empresas elas fazem acordos com os governos para se beneficiar de certas políticas públicas. E por outro lado, também nós temos a questão também com o próprio meio ambiente, e aí a gente entra na discussão da ecoética também, porque a grande parte da degradação e dos impactos da ação do ser humano na questão do meio ambiente vem por meio das empresas, das indústrias, né? Ou seja, de certa maneira, não é simplesmente você tomando seu banho demorado que é o grande problema da, da falta de água no mundo, apesar de ser um problema, mas não é o grande problema, né? São justamente
as indústrias que, de maneira bastante predatória, retiram os recursos naturais, como a água, os minérios, né, a fauna e a flora, e não repõem e fazem isso em grande quantidade, a ponto de que, de maneira bastante acelerada, as degradações do meio ambiente aconteçam e afetem diretamente a nossa vida, né? Basta pensar em cidades como São Paulo, em que você chega lá e você percebe claramente como o ambiente de São Paulo é fortemente afetado pelas indústrias que estão ao redor, né? O Rio Tietê. E aí, se a gente for um pouco mais longe, a gente consegue chegar a países como a China, por exemplo, em que nós vemos isso de uma maneira mais gritante ainda, né? Com o pessoal lá fazendo uso de máscaras, né? A constante presença de resíduos no ar, fumaça, né? De uma maneira, a gente consegue ver isso de uma maneira bastante gritante. Bom, gente, o objetivo da minha aula era esse, tá? É, esses temas, né, estão justamente nos tópicos 8, 9, 10 e 11 do nosso livro, seguindo aquela sequência que nós estávamos anteriormente, né? Logo depois da gente ter discutido a questão da bússola e da balança, dos valores relativos e absolutos e tudo mais, tá? Bom, gente, leiam o conteúdo, espero que vocês tenham entendido bem. E qualquer dúvida depois é só vocês entrarem em contato comigo lá no grupo do colégio para a gente poder conversar, tá? Se cuidem aí e tomem bastante cuidado. Abraço.